Cora, e vamos ver a ligação da Paraxá com a Haftará e com os escritos nazarenos. Vamos fazer aquela integração dos textos, amém? Vamos ver a Paraxá, Haftará e tudo, né, meus irmãos? Em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos aqui, queridos, examinar aqui o texto em Números, capítulo 16, amém? Glória a Deus. Epa, está aqui Números 16, era para estar aqui Números 16, amém? Mas vamos aqui já em Números 16, amém? Vamos ver aqui, Bíblias, meus irmãos. Oh, Deus. Amém? Deixa eu pegar aqui, Números 16. Só um minuto que é mais rápido aqui. Números, capítulo 16, meus irmãos. E nós vamos ali no versículo 15. Amém? Quando Moisés, ele diz assim. Amém? Nós vamos ver, irmãos, que esse estudo da Paraxá, da Haftará, que é os profetas, Paraxá, Torá, Haftará, profetas, e Ketuvim, Netzarim, os chamados escritos nazarenos, que as pessoas denominam de Novo Testamento. Eles têm uma comunicação, né, irmãos? Então, nós vamos ver, primeiro, as principais comunicações foram estabelecidas na Paraxá e com a Haftará, amém? Aqui, enquanto Coré estava acusando Moisés, amém? Né? Moisés, ele diz assim, ficou bastante irado. E ele diz assim: então Moisés irou-se muito e disse ao Eterno: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Então eu queria que os irmãos meditassem nessa expressão aqui: nem um só jumento tomei deles. Moisés dizendo que ele liderava o povo de Israel, mas em nenhum momento ele pegou, nem que fosse um jumento, irmãos. Olha que o povo de Israel sacrificava vários animais, amém? De acordo com a Torá, e nenhum jumentinho Moisés tomou do povo, nem tampouco de Datã e Abirão, né, que estavam falando com ele no verso 14. Amém? E ali, meus irmãos, você vê que aqui tem uma profundidade. Moisés, o líder, nem um jumento tomou deles. Nós vamos na Haftará agora, 1 Samuel 12, leitura desse Shabat, amém? A entrelinha do Shabat, amém? Samuel, diante do povo de Israel que pediu um rei, o rei Saul. Então nós vemos aqui Samuel falando com Israel: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Eterno e perante seu ungido, que é o rei Saul que ia assumir. A quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos e vou-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Olha que coisa tremenda, amém? E ele usa aqui a mesma expressão: a quem o jumento tomei, amém? Aqui na Paraxá, nenhum só jumento tomei, e o padrão que está falando, Moisés, o padrão que está falando aqui é Samuel, amém? E nós vamos ali nos escritos nazarenos, em Lucas 19, quando Zaqueu, né, irmão, se chega diante de Yeshua HaMashiach, amém? Que disse ao Yeshua, e levantando-se Zaqueu disse ao Yeshua, ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade de meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ó, defraudado, a quem defraudei, amém? O restituo quadruplicado. E disse-lhe Yeshua: hoje veio salvação a essa casa,
pois também este é filho de Abraão. Aqui, irmãos, não é o Zaqueu, é Ieshua. Ieshua, Samuel, Moisés. Bastava o Ieshua, né? Vale tudo. Mas a Haftará Paraxá e os escritos nazarenos, eles estão falando aqui na sintonia escondida dos textos que o líder Moisés, o líder Samuel e o líder Ieshua jamais aprovariam que se defraudasse algo de ninguém. Muito menos estando alguém em posição de mando, como é o caso de Moisés, que ali era uma representação, uma liderança religiosa, amém? Samuel, uma representação política e religiosa, e Zaqueu, que era uma representação de uma pessoa que era uma autoridade entre os publicanos. Ele era chefe dos publicanos, amém? Aqui diz no verso 2 que ele era chefe dos publicanos. Então, queridos, nós vemos aqui que a Paraxá do Eterno fala conosco nessa noite para que ninguém venha defraudar alguém em absolutamente nada. Amém? Principalmente as lideranças. Você veja bem que Moisés não defraudou nem um jumento, meus irmãos. Quanto mais um iate, quanto mais um avião, né, meus irmãos? Samuel não defraudou nenhum jumento, nenhum boi. Quanto mais uma mansão, quanto mais o avião não pode defraudar nenhum centavo. Essa que é a verdade. E Yeshua diz aqui claramente, amém, na sua santa e gloriosa palavra, amém, depois que Zaqueu, né, se arrepende do seu pecado, e Yeshua diz, hoje veio salvação a essa alma, porque Zaqueu tinha defraudado, né, irmãos? Zaqueu tinha defraudado, porque ele era chefe dos coletores de impostos, e muitas vezes, né, como os publicanos tinham aquela má fé, né, irmãos, de roubar e subornar, né, aqueles que iam ser que tinham que pagar impostos a eles, amém? Então eles tinham essa má fama, mas Yeshua diz, hoje veio salvação a essa casa, porque o próprio mestre, o próprio Moisés, o próprio Samuel, eles falam que essa é uma prática inaceitável, meus irmãos, inaceitável. Não pode ninguém no mundo inteiro que esteja na liderança de uma instituição religiosa, numa instituição política, numa instituição administrativa, como era o caso de Zaqueu, se locupletar de nada, nem pensar, nem um centavo, porque isso é mandamento da Torá e grave, amém? Por isso que Moisés fala aqui, Lucas fala aqui, né, irmãos, Yeshua e Samuel. Essa é o refino dessa paraxá, amém? E eu queria também trazer para os irmãos, meus amados, a questão, amém? Agora, voltando ao tema, eu queria deixar esse refino com os irmãos, amém? Os irmãos já entenderam, né, que não é possível, mas é bom para a gente entender, né, meus irmãos, como que o evangelho acaba sendo deturpado muitas vezes, né, irmãos? Um exemplo disso é a gente, se quisesse inventar a cobrança, por exemplo, do dízimo, né, irmãos? Se eu quisesse inventar, porque não pode, porque o dízimo é em grãos, e mesmo assim nós já estudamos isso várias vezes. Amém? Vamos aqui, meus irmãos, agora meditar ainda dentro da Paraxá Korah, amém? Algo que nós comentamos, meus irmãos, e que diz aqui claramente que Korah, ele fez uma rebelião, amém? Na verdade, Korah, ele estava querendo ser o sumo sacerdote, porque a maior bênção em Israel
é ser o sumo sacerdote. É melhor do que ser o governante, né, irmãos? A bênção grande em Israel é ser o sumo, né? Mas agora nós já temos o nosso sumo sacerdote Yeshua, louvado seja Deus, e nós somos os sacerdotes, mas o templo vai funcionar como era na Torá, e quando ele for voltar, ele vai funcionar da mesma maneira. No milênio, inclusive. Amém? Mas o Cora, o que acontece no Cora, meus irmãos? Na verdade, ele, como eu falei para os irmãos, ele errou contra duas pessoas, contra o Eterno e contra ele próprio. Ele esqueceu-se de Deus e esqueceu-se de si mesmo. Primeiro, ele esqueceu-se de Deus porque o Cora, ele era muito arrogante, né, irmãos? O Coré, eu estou falando do Cora, né, no hebraico, que é o nome da Paraxá. Coré era muito arrogante, porque era um homem muito rico e muito inteligente, né, irmãos? Mas ele era muito arrogante, isso aí foi a derrubada dele, né? Ele já tinha sido honrado em levar a arca do tesouro, amém? A arca do concerto, que na verdade a arca que levava ele, amém? No acampamento, os outros utensílios as pessoas levavam, mas a arca nunca era levada no deserto, né, irmãos? No deserto. E aqui nós vemos, queridos, também que o Cora, ele se esqueceu de Deus. Porque como é que Deus trabalha? Deus, se o Eterno fosse averiguar os corações e os rins de todo mundo, meus irmãos, ia ficar complicado. Que a pessoa pode obedecer, mas às vezes tá com alguma situação difícil. Então, o Eterno, ele procura ver, maximizar o que de melhor cada um tem e minimizar o que de pior cada um tem. E mesmo assim a porta fica estreitinha, né, irmão? Imagina se não fosse assim, né? Então, o Eterno, ele tem uma característica que é a recede, que é a misericórdia. Então, o Eterno, ele maximiza as qualidades e minimiza, né, os defeitos. Ocorre, claro, que existem defeitos gravíssimos, né, irmãos? Que aí não tem nem como minimizar, né, descumprimento. Tem pecados, né, irmãos, que ali na Torá são pecados de morte, e até João fala que é pecado de morte. Lá em 1 João, né, irmãos, a gente pode até entrar aqui em 1 João, né, que o apóstolo fala que a gente não pode nem orar por esses pecados, meu Deus. E o apóstolo do amor falando isso, né, irmão? Ele fala aqui, né, irmãos, aleluia, em 1 João, capítulo 5, amém? Glória a Deus. Ele diz assim, irmãos, versículo 16: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Vários exemplos tem. E o que é pecado? O que define o que é pecado para a morte e que não é para a morte? A Torá, né, irmão? João, ele está simplesmente examinando a Torá. Então, o que é para a morte? Na Torá diz, a idolatria é pecado que leva à morte, né? Na Torá diz, o adultério é pecado que leva à morte. Enfim, meus irmãos, esse tipo de pecado e outros tantos que tem ali, né, na Torá, o apóstolo diz assim, ó, você não pode, né, irmão? Idolatria, irmãos, é uma coisa muito ampla, né? E são pecados graves, não é só uma imagem de escultura, né, irmão? Se a idolatria fosse só imagem de escultura, né, irmão? Mas tem outras idolatrias, né? E são pecados que não são, né? A gente até ora, né, meus irmãos? Mas sabe que são pecados que é complicado. Mas o Eterno, na sua infinita misericórdia, voltando aqui ao texto de Cora, o Eterno, meus irmãos, ele tem uma característica que é a misericórdia. A gente vai aqui em Tiago, capítulo 2. Tiago, meus irmãos, capítulo de número 2. Amém? Tiago 2. No verso 13, você vai ver aqui
Amém? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. É muito sério isso, porque se o Eterno, ele é misericordioso, né? E sendo misericordioso, olhe bem, hein? Tinha a humanidade inteira, só entrou 8 na arca, sendo misericordioso. De todo o povo que saiu do Egito, só 2 entraram na terra prometida, sendo misericordioso. De Sodoma e Gomorra, só salvou Ló e as 2 filhas. Imagina se não fosse, meus irmãos. Amém? Então, o Eterno, ele é muito... Por que que ele é misericordioso? Qual é a explicação? A explicação, irmãos, dada, né, pelos sábios, que a misericórdia de Deus não é apagar o pecado, ele não é responsabilizar o pecador pelo pecado. Se o pecador se humilha e deixa o pecado, ele perdoa. E outro ponto, ele procura observar as qualidades espirituais daquela pessoa, quanto que ele está praticando de Torá, quanto que ela está praticando de Yeshua, amém? Quanto que cada um está praticando e minimizar as falhas, ressalvando os pecados gravíssimos. Isso daí, irmão, fica fora de questão, amém? Então, esses pecados são pecados graves, né? Agora, então, o dia a dia, o Eterno maximiza e minimiza, amém? Então, maximiza, né? As qualidades, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de obediência, né, irmão? Uma vida de, de santificação, no olhar, no ouvir, no falar, no se trajar, tudo isso o Eterno ele vai valorizar, amém? E as falhas, né, irmão, ele vai minimizar, não é verdade? Então ele vai, essa é a característica do Eterno. E Cora não. Cora ele estava criando confusão com Moisés e Arão, sem se preocupar com isso. Ele estava movido por um sentimento de inveja e arrogância, né? E que ele queria era o lugar de Arão, mais nada. Ele não queria o lugar de Moisés. Porque Moisés, a descendência de Moisés não ia ser igual a todos os outros israelitas. Agora, a descendência de Arão, não. A descendência de Arão ia ter os sacerdotes. O sumo sacerdote só ia sair da descendência de Arão. Então, o que Cora queria... por que Arão, que é meu primo, é o sumo sacerdote, por que não eu? Né? E isso deixou o Eterno irado, que ele abriu a terra e engoliu Cora. Amém? Agora, veja bem, meus irmãos, é muito interessante que o Cora, ele não só se esqueceu de Deus, porque ele não usou de misericórdia, muito pelo contrário, ele usou de arrogância, amém? E usando mentiras, inclusive, mas ele se esqueceu dele próprio. Como que o Cora se esqueceu dele próprio? Né, irmão? O Cora, ele, quando a gente... Agora nós vamos falar disso, eu já expliquei para os irmãos, é bom enfatizar isso, que o Cora, ele estava olhando para Moisés e principalmente para Arão, né, que era objeto de desejo dele, de ser o sumo sacerdote, né, irmãos? Como até hoje em Israel, o sumo sacerdote, quando inaugurar o templo, eles já estão se preparando para eleger o sumo sacerdote lá, né, que vai ser um da descendência de Arão, né? E é um cargo cobiçadíssimo, né, meus irmãos? Porque é quem manda ali, né, irmãos? Amém? Então, o que acontece? O Cora queria ser o sumo sacerdote. Amém? Ter a autoridade do sumo sacerdote. E é um cargo vitalício. O sumo sacerdócio, a pessoa só perde quando morre. E é sucedido pelo descendente. Então, irmãos, veja bem, o Cora falou, eu quero essa bênção. Mas ele estava enganado, porque ele não estava olhando para ele.
Ele estava acusando Moisés e acusando Arão daquilo que ele era. E é isso que a gente tem que entender. Porque ali, meus irmãos, o Cora, ele estava simplesmente acusando tanto Arão quanto Moisés daquilo que ele era. E se a gente for aqui, irmãos, em Provérbios, vamos aqui em Provérbios, capítulo 4, e vamos explicar isso aqui direitinho para os irmãos. Provérbios, capítulo 4, no versículo 25, observe bem. Olha o que diz esse texto de Salomão Meller, ou seja, rei Salomão. Meller é rei, Salomão. Ele escreve assim: os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem. Aqui está direto diante de ti, irmãos. Mas não é direto diante de ti. Essa palavra, irmão, no hebraico, é neigderá. E eu vou mostrar para os irmãos que isso tem a ver com a paraxá Cora. Amém? Que a gente está falando agora. Amém? Vamos aqui em Provérbios. Eu vou entrar aqui no hebraico com os irmãos. Provérbios, capítulo 4. Amém? Provérbios, capítulo 4. No versículo 25. Amém? Você tem aqui essa palavra. Ó, vocês estão vendo aí, ó. Tá aqui, neigderá. Aqui tá neigderá, mas é neigderá. Essa palavra, neigderá, eu vou clicar aqui, a gente vai ver o radical dela. No hebraico, hein? Tá aqui. O último significado dela é diante de, como está no versículo. Vem do radical neged. Mas a primeira significado dela é contra, em oposição. Então, o versículo aqui, ele tinha que estar escrito da seguinte maneira: os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem contra ti, direto contra ti ou contra ti. Por quê, irmãos? Porque neigderá quer dizer, quando Deus criou as pálpebras, irmãos, para que cada um de nós olhe para dentro da gente o quanto que nós temos que melhorar. O quanto que nós temos que melhorar. E não olhar para o defeito do próximo. Porque o defeito do próximo, a pessoa quer apontar. Mas quando ele pisca os olhos, é Deus falando, olha para dentro de você. Por isso que o sábio Salomão, ele diz aqui, e as tuas pálpebras olhem contra ti. Porque neigderá, meus irmãos, nós vimos aqui, amém? Neged, neigde, é essa parte aqui. O ra é contra ti, certo? Aqui é contra ti, porque o pronome fica junto da palavra contra, né? Então, é contra ti e não diante de ti. Porque nós vimos aqui, isso aqui é a tradução da palavra, amém? Neged, do raiz, é contra, em oposição a ti. Então, irmãos, quando nós fechamos nossos olhos, isso que Cora não fez, ele estava só preocupado com defeito, que não existia defeito, que quem escolheu Arão foi o Eterno. Então não tinha defeito ali nenhum, nem Moisés, nem Arão, santos do Eterno, né? que vão subir junto com a gente no dia do arrebatamento, né? Deus já tem essa definição. Enquanto esses daí vão subir no arrebatamento com a gente, o Cora já foi engolido pela terra, meus irmãos. Por que o Cora foi engolido? Porque ele, em vez de olhar para dentro dele, ele estava olhando para o erro, que nem era erro, do seu próximo. Então, meus irmãos, isso aqui é a lição também dessa paraxá. Amém? Essa paraxá Cora. E quando
o nosso Rabi Yeshua HaMashiach, ele está explicando a Parashá Cora, meus irmãos. Em Mateus 7, vamos agora em Mateus capítulo 7, que Yeshua está explicando a Parashá Cora. Louvado seja Deus. Porque Yeshua era um rabino, meus irmãos. Yeshua não deixou de ser rabino, ele continua sendo o nosso rabino, só que agora ele vai ser sumo sacerdote, rei, rabino, ele é tudo. Né, irmão? Rabino no sentido de mestre, né, irmão? Porque rabino quer dizer mestre, né, irmãos? Então, ele é o nosso mestre. Mateus 7, e Yeshua diz assim no verso 3. E por que reparas tu, ele está explicando a Parashá Cora aqui. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, é interessante que Yeshua chama, inclusive, essa atitude de hipócrita. E entre os Rav da época, e até hoje é assim, a Parashá Cora é a Parashá do hipócrita, do Cora é o exemplo do hipócrita. Amém? Por que os estudiosos, irmão, da Torá identificam como um grande hipócrita o Cora? Porque ele já tinha sido abençoado, meus irmãos. Amém? Ele estava querendo ver erro onde não tinha. E ele estava com a trave no olho dele. Amém? Então você vê bem aqui em Provérbios, fala dos olhos. Os teus olhos olhem para a frente, tuas pálpebras olhem contra ti. E Yeshua aqui fala, por que tu reparas no argueiro que está no olho? Tanto Shlomo Meller, rei Salomão, como Yeshua aqui estão falando da Parashá Cora. Amém? Só que Yeshua é rabino, ele está falando aqui, está nos ensinando que nós não podemos agir que nem o Cora, de reparar no argueiro que está no olho do nosso irmão e não reparar na trave que está no nosso olho. Então, nós devemos tirar o argueiro que está no nosso olho, amém? Para que depois você possa olhar. Mas mesmo assim, irmão, olha só, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porque o Cora, ele estava com uma trave no seu olho. Amém? Então você vê bem aqui, meus irmãos, que essa Parashá, o Yeshua aqui também, ele está analisando a Parashá Cora, e ele fala aqui nos 2 primeiros versículos, muito interessante também, não julgueis para que não sejais julgados. Ele está falando do Cora aqui. Eu botei os 3, 4 e 5, só para realçar o caráter hipócrita de Cora, né, irmão? Porque muitos rabinos, sábios que estudaram o texto da Torá, muita literatura, e a própria Torá oral, fala que esse cidadão, irmão, esse primo de Arão e Moisés, ele é um exemplo de hipócrita, meus irmãos. Amém? Porque ele queria julgar os outros naquilo que ele era errado. E mesmo assim, irmão, nem Moisés nem Arão tinha erro nenhum para ser julgado ali, porque eram santos do Eterno. Aqui no verso 2 diz assim, porque com o juízo com que julgardes, e Yeshua falando ainda, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Amém? O Cora queria derrubar Moisés e Arão. Ele que foi derrubado. Inclusive existe, meus irmãos, eu não sei se é na Guemará, no Talmud, não me lembro agora qual a literatura, que diz que quando Cora ele estava descendo, a terra não abriu para engoli-lo, na hora que ele estava descendo com a mulher dele, porque os filhos de Cora foram salvos, amém? Mas quando ele estava descendo com a mulher dele, naquele abismo para cair no inferno, né, meus irmãos? Vivo, as primeiras palavras que ele disse, o Eterno é justo e Moisés e Arão são teus servos. Precisava disso?
Se o Eterno decidiu que ia ser daquela forma, que ia ser. Por que que ele foi questionar? Mesma coisa, meus irmãos, somos cada um de nós. Se a palavra do Eterno na Bíblia já diz aquilo que é, por que que eu vou inventar, meu pai? Por que que eu vou dizer que é isso, que é aquilo, se na Bíblia está dizendo que é aquilo? Eu não posso dar uma de cora e querer inventar aquilo. A vontade do Eterno é única. A palavra de Deus diz em Tiago 1, 17, que o Eterno não muda. Olha lá, irmão, vamos lá em Tiago, capítulo 1, amém? Tiago, estamos aqui, Novo Testamento, amém? Tiago 1, no verso 17, diz assim: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Então, olha só, não há mudança. O Pai não mudou, Yeshua nunca mudou, a Torá nunca mudou. Eu vou dar uma de cor agora e dizer, não, ó, não precisa cumprir Torá. A terra vai... Deus me livre, não vou querer ser engolido pela terra. Porque a palavra de Deus é clara. Amém? Pai das luzes. Essa expressão, inclusive, Pai das luzes, o Tiago tirou do livro de Enoque, tá, irmãos? Que todos os apóstolos tinham o livro de Enoque debaixo do braço. Que lá está escrito Pai das luzes. Então, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E se você pegar o versículo anterior a esse, é Hebreus 13. E no verso 8 diz assim: Yeshua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Yeshua não mudou não, irmãos. Aquilo que ele pregou no Apocalipse, pregou nos Evangelhos, é o mesmo. É a mesma coisa que vai cumprir agora. Não tem diferença nenhuma, irmão. Se eu disser, não, agora está livre para fazer isso, fazer aquilo, eu estou sendo um Cora. Amém? Porque eu tô provocando a ira de Yeshua. Eu não vou fazer isso, Deus me livre. Eu quero só dar um exemplo. Eu tenho que estar fazendo o que Yeshua falou. Louvado seja Deus. Porque Yeshua ele pregava a Torá, e Yeshua era o defensor da Torá, porque ele era um rabino itinerante. Amém? Então, o rabino itinerante, Yeshua, meus irmãos, ele era um defensor da Torá. E aqui você observa, meus irmãos, que nós acabamos de ver aqui no Cora, amém? Que ele, o que ele fez? Ele não olhou para dentro de si. E muitos, meus irmãos, não querem nem ouvir a palavra de Deus. Muitos não querem nem ouvir o Evangelho. E muitos não querem nem olhar para dentro de si. Essa é que é a grande verdade. Amém? Então, queridos, que nós possamos perceber que nós temos que olhar para dentro de nós, temos que ser misericordiosos. Então, 2 ensinamentos: ser misericordioso e olhar para dentro de nós, para não, melhor do que julgar os outros, é melhorarmos a nós mesmos. Amém? Que o Espírito Santo fale ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.